Hoje você vai assistir uma homenagem da Ordem dos Advogados do Brasil ao cidadão, advogado e ex-presidente do Conselho Federal da OAB por sua inestimável contribuição para o retorno à legalidade democrática no país. Confira agora quem foi Raimundo Fauro. O Fauro realmente foi uma figura que nos honrou muito. Protagonista da história. Raimundo, que era uma pessoa íntegra, um lutador pela democracia. A marca dele é um homem preparado. Mostrou um homem de ação lúcido e visionário. Foi um grande brasileiro. Eu creio que naquele momento ninguém imaginava que a importância do Dr. Fauro para a redemocratização do país. Por quê? Porque éramos dois blocos que não se comunicavam. De um lado, a ditadura militar, e de outro lado, a sociedade. Ele se destaca, então, no mundo jurídico como um intelectual de proa, de liderança, que articula a questão jurídica à questão política. Eu acho que outro grande momento dele da presidência da Ordem, que eu acompanhei bem, foi a Conferência de Curitiba, né? Que foi uma conferência voltada realmente para a restabilização do Estado de Direito. As monografias todas eram nessa linha, e que o presidente da República se fez representar, que era o consultor-geral da República, o doutor ministro Luiz Rafael Maia, que, aliás, tinha sido responsável por um parecer dado por ele como consultor-geral da República, quando se quis colocar a ordem sobre a égide do Tribunal de Contas, né? E ele mostrou que a ordem tinha um status especial, diferente, que não se enquadrava em nenhum outro tipo de organização. Já no ano de 78, na Conferência de Curitiba, eu recebi um recado transmitido pelo nosso convidado e nosso querido amigo da Ordem, o ministro Rafael Maia, de que o presidente eu tinha chamado para me dizer que estava falando seriamente, que não havia reserva mental nenhuma, que ele estava disposto a fazer a abertura. E foi nessa ocasião também que o Petrônio Portela me mostrou o esboço da revogação dos atos institucionais. A missão Portela foi exatamente uma sinalização do governo de que, de fato, havia um projeto de redemocratização, a despeito do pacote de Abril, que sinalizava em direção contrária, e era necessário, efetivamente, buscar apoio político, né, para esse projeto. A solução foi ir atrás da sociedade civil e das instituições representativas dessa sociedade. A OAB era a instituição que mais despontava, porque na ausência de um Ministério Público independente, a OAB fazia até às vezes de Ministério Público. Era de fato uma instituição muito representativa num regime de exceção. E através de um contato de um jornalista amigo, do amigo comum do meu pai e do Raimundo Fauro, do meu pai Petrônio Portela e do Raimundo Fauro, o Raimundo Fauro imediatamente se dispôs à conversa. O Fauro era um intelectual, jurista, homem correto, corajoso. Por isso é que ele conseguiu talvez nos ajudar tanto, e ele era muito respeitado, tanto que, imagina, um ditador do porte do Ernst Geisel, do presidente Geisel, o recebeu. E ele falou o que tinha que falar.
cobrou o que tinha que cobrar. E deve ter tido um peso enorme. Eu acho que nós devemos perceber que tanto Petrônio Portela quanto Raimundo Faoro expressam a voz das ruas. O senador Petrônio Portela falava em nome dos eleitores. O doutor Raimundo Faoro, presidente da OAB, falava em nome da sociedade civil. Coincidiu com a vontade também do governo de então de começar um diálogo para a possível liberdade ou abertura, vamos dizer, política. Quando o Petrônio Portela, então ministro da Justiça, procurou o diálogo com a oposição, ele ia procurar quem na oposição? Ele não ia procurar os políticos da oposição. Então ele procurou a Ordem dos Advogados, a presidência, e teve a sorte de encontrar do outro lado o Raimundo. Ele é a ponte que nos leva ao diálogo, e a partir desse diálogo é que nasce a possibilidade da lei de anistia, que nós negociamos com o Petrônio, e o Petrônio negociava com a ditadura. O Wilson Egito Coelho convenceu o senador Petrônio Portela a aproximar o Raimundo Faoro, presidente do Conselho Federal, do presidente Ernesto Geisel. Aparentemente parece uma coisa fácil, talvez hoje fosse fácil, dentro dessa interlocução dos interesses políticos, democráticos, mas naquela época isso era uma coisa intransponível. Houve uma conjuntura política organizada para que o presidente do Conselho Federal chegasse lá, porque senão ele também não recebia, nem com audiência, nem com pedido, nem nada. Teria que haver um trabalho político como foi feito, né? O Raimundo nunca pretendeu ser nada além daquilo que ele era. Então, isto fez com que ele fosse o melhor interlocutor. O ministro Petrônio Portela era um homem bastante realista. Mas, apesar do realismo, lutou contra a maré em algumas vezes, inclusive neste episódio de abertura. Ele queria mudar a realidade, ele estava certo de que a compressão, mesmo depois da abertura, poderia levar o país a um impasse e, eventualmente, uma catástrofe. A luta e o intercâmbio entre interesses, o intercambiar desses interesses e a contraposição também deles. Isso tudo faz parte do jogo democrático que marca e caracteriza uma sociedade livre e plural. Havia também, depois de 64, a prisão que não permitia habeas corpus também. O habeas corpus foi suprimido para a matéria política. E quem derrubou, e isso permitia a tortura nos quartéis, nas prisões, foi o presidente da ordem de então, o doutor Raimundo Faoro, um ilustre intelectual, um advogado notável, foi procurador do Estado aqui. Ele foi quem acabou com a tortura no país e pouca gente sabe. Enquanto nós, todos os advogados, pediam a Assembleia Constituinte, pediam anistia, pediam isso, pediam aquilo, o Raimundo disse, não, antes de qualquer coisa, se não restabelecer o habeas corpus, não tem conversa. A ordem precisa de um sinal concreto para continuar as negociações, vamos dizer assim, para a anistia e, no final, a Assembleia Constituinte. Mas eu diria que ele foi determinante para o habeas corpus. Em relação ao projeto de anistia,
o processo foi mais introvertido, porque era necessário convencer os diversos setores do regime para fora do Palácio do Planalto. O Palácio do Planalto realmente sabia o que queria, mas seria necessário convencer, de fato, as diversas áreas das Forças Armadas e também de setores da Arena, que eram bastante linha dura. Eu acho que foi a forma como ele dirigiu o seu presidente Geisel, de forma contundente e firme, compreende? Dois gaúchos se entendendo. Uma pergunta firme e uma resposta mais firme ainda. Eu acho que isso calou fundo no presidente. Porque, de fato, a suspensão do habeas corpus não pode ser acolhida no Estado Democrático de Direito. Não é? Todo mundo reconhecia no Fauro, comentava entre os advogados, olha, felizmente tivemos o presidente certo para a hora certa, Fauro. Há que levar aquela ideia do Ortega Gasset, que o homem é ele e as suas circunstâncias. E foi circunstância favorável, já início do esforço de abertura do regime, a presidência Geisel muito mais aberta, e a figura-chave do senador Petrônio Portela. Né? Mas aqui é o homem e a hora, são um só. Quando a história é feita e o homem a faz. O Fauro fez a história. Quando estávamos sendo julgados na segunda auditoria de São Paulo, auditoria militar, aqueles que foram presos durante o massacre da Lapa, nós prestamos depoimento. E eu e Haroldo Lima, como parte do nosso depoimento, nós apresentamos cartas de denúncia da tortura. E, posteriormente, a minha esposa, Maria Auxiliadora, e meu advogado, Luiz Eduardo Greenhal, estiveram com o presidente da OAB, então o presidente Raimundo Faoro, e foram recebidos exatamente pela dona Lida Monteiro, que um ano depois foi assassinada com a bomba pelos terroristas que representavam os interesses e a ação política repressiva da ditadura militar. E o doutor Raimundo Fauro resolveu encaminhar a minha carta para o jornal O Globo. E o jornal publicou. Certamente a primeira carta de denúncia de tortura publicada na imprensa, porque havia um início de abertura. Posteriormente, o senhor Rogério Marinho se dirige por telefonema ao doutor Fauro, dizendo que os militares estavam com a disposição de emitir uma nota de protesto pela publicação. E ele, então, dizia o que fazer. E o Fauro, então, responde a ele, diga que o responsável sou eu, faça, eu quero ser julgado. Então, isso aí demonstra a atitude corajosa, a atitude combativa do presidente Raimundo Fauro, que não temeu as consequências da repressão. O Faoro realmente foi uma figura que nos honrou muito. Gente bem. Um protagonista da história. Um lutador pela democracia. Juridicamente, um homem preparado. Mostrou um homem de ação lúcido e visionário. O Fauro é o cara. Foi um grande brasileiro. Não acha pouco? Foi um grande brasileiro, né? E hoje nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar mais informações e notícias no site oab.org.br. A gente se vê semana que vem no programa OAB Nacional.